Olá, sou a professora Cláudia de Língua Portuguesa. Hoje nós faremos a correção dos exercícios da página 32 a 35 do livro 2, a unidade 5. Então, peguem o livro. Espero que vocês já tenham, lido o texto da Alice no País do iPad e resolvido os exercícios para que agora a gente possa conferir, ok? O exercício número 6, então, lá na página 32, pergunta: de maneira geral, o cronista parte de um fato motivador para a escrita de seu texto. Que fato parece ter dado origem a essa crônica? Então, nós devemos pensar o que motivou, o que deu origem, o que fez com que ela escrevesse a crônica. Então, a resposta seria: o fato que deu motivo à crônica foi a repercussão da morte de um dos gênios da atualidade, a professora na aula anterior comentou bastante, sobre o Steve Jobs, sobre vários nomes da época, ok? Então, a próxima. Esse texto é uma crônica argumentativa, ele já está afirmando. Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendam, justifiquem ou comprovem um ponto de vista. Então, lá na letra A, no primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas tratam de um mesmo assunto, certo? Qual é ele? Que assunto é esse? Sintetize as 3 frases interrogativas em uma. Então, nós temos ali como sugestão, tá? Os gênios de nosso tempo são brilhantes quanto os do passado, tá? Então, fica aí essa oração interrogativa para pensarmos, como também, a sugestão aí da letra A. Na letra B, ele pergunta: no terceiro parágrafo, o cronista elabora outra pergunta, agora de maneira indireta, como tema de discussão com o leitor. Assinale a alternativa que apresenta essa pergunta em forma de interrogativa direta, tá? Então seria qual? A primeira, Porque, com os apelos audiovisuais e a fala de criticidade, as novas gerações vão se interessar pelos livros e pelo que estes geram. Reflexão, conhecimento e senso crítico? Essa está direta, porque olha a outra, As descobertas tecnológicas estimulam a leitura. Hoje se lê e se escreve mais do que no passado. Também são perguntas, interrogativas direta, mas não estão, com o tema de discussão do leitor, correto? Então, a primeira. Na letra C, ele diz: no último parágrafo, o cronista produz outra interrogativa direta. Copie essa pergunta. Então, é só copiar, ir lá no último parágrafo, e copiar essa pergunta direta. Haverá no Vale do Silício alguém capaz disso? A letra D. A palavra isso retoma qual informação anterior? Então, o que foi dito antes para ele falar isso? Isso que, Então, seria criar uma obra capaz de alterar a própria natureza humana. A letra E. As perguntas feitas de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-a. Então, seria lá: quem são as mentes brilhantes do nosso tempo? Ou, os gênios de hoje são executivos do Vale do Silício? Correto? A oitava. O autor, em diversos momentos, contrapõe o presente ao passado. Ela brinca aí, com o hoje, com os grandes nomes do passado. Então, ele cita algumas personalidades do passado, um grupo relacionado ao campo das ideias e outras atuais, da tecnologia. Cite os integrantes de cada grupo, tá? Então, eu tenho ali, do passado, Freud, o Kafka, Proust, o Da Vinci, Thomas Edison e o Shakespeare. Da atualidade, Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, o Mark e o Bill Gates, correto? Era só, então, ir lá buscar quais são os atuais, que é mais na área da tecnologia, e quais são os mais antigos. Na B,
No terceiro parágrafo, o autor volta-se à questão da leitura, ainda traçando comparações. Para ele, que benefícios a leitura de livros traria ao leitor? Então, seria o que? A reflexão, o conhecimento e o senso crítico, ok? Ele considera a leitura relacionada aos novos suportes e avanços tecnológicos efêmera, descartável, pois objetiva apenas obter informação e desenvolve mais o reflexo do que a reflexão. Há um jogo de palavras interessantes aí nesse momento, né? Procure reflexo e reflexão no dicionário e explique esse trecho com as suas palavras. Atenção, essas palavras têm mais de um significado. Observe, então, qual é o sentido no parágrafo lá no texto. Então, ali o importante é que vocês o quê? Observem que o processo atual da leitura desenvolve mais a resposta automática e menos o pensamento profundo sobre algo, tá? Na letra D, a expressão destacada. Não quero repetir o erro de muitos intelectuais da minha época. Vejam aqui, da minha época. Esta época seria o quê? O presente ou o passado? Acho que está bem claro, né? É o passado. Como essa crônica apresenta um ponto de vista, o texto é escrito em primeira pessoa. Copie um trecho lá no primeiro parágrafo que comprova essa afirmação. Quando ele diz, terminei a última coluna. Quem terminei? Eu, né? O sujeito está oculto, nós já falamos bastante sobre o sujeito oculto, mas a partir do verbo nós conseguimos perceber que é a primeira pessoa, então eu. E onde ele diz, eu antecipava, aí ele realmente se expõe, tá? Leia o texto, ali ele explica o que seria objetividade e a subjetividade e pede para que explique se o texto dessa crônica ele é objetivo ou subjetivo. Nós acabamos de realizar os exercícios onde ele se coloca eu. Então, se ele se põe, ele coloca o ponto de vista dele, é um texto subjetivo, ok? A 10ª. O autor de um texto pode expressar seu posicionamento em relação a determinada situação ou tema, por meio de palavras ou expressões chamadas modalizadores. Lembrando que modalizadores são aquelas expressões onde ele põe a opinião dele, né? Infelizmente, felizmente e assim por diante. Releia o trecho a seguir e sublinhe um modalizador que indica dúvida. Né? Então, aqui nós temos a verdade é que não se fazem mais gênios como antigamente. E talvez as condições exigidas hoje não sejam as mesmas da época de Leonardo da Vinci e de Thomas Edison. Então, esse talvez vai mostrar, então, a dúvida. A argumentação ela é importante, né, em um texto que tem como objetivo apresentar um ponto de vista. Ainda que não fique muito evidente, o autor sempre pretende convencer o leitor, né, de sua opinião. E para isso, então, ele precisa ter argumentos consistentes, certo? A 11. A frase reproduzida na questão anterior apresenta a opinião de ser defendida pelo cronista. Os gênios atuais não são tão brilhantes como os de antigamente. Um argumento fundamental da crônica é um exemplo retirado da vida particular lá do cronista, presente no segundo parágrafo, quando ele diz: sua neta o ensina a lidar com o iPad. Se a neta de 2 anos consegue ensinar o avô a usar iPad, isso sugere que essa tecnologia criada pelos gênios atuais é uma criança de 2 anos, provavelmente, né, com certeza, na verdade, é simples para as novas gerações. Por isso que a criança pequena consegue compreender e repetir sozinha como usar o aparelho, certo? A B, a ideia presente na frase, nada contra os gênios tecnológicos, é desmentida no final do parágrafo pela frase, quando ela diz lá no final, né? Só por isso já teria que agradecer a ele e chamá-lo de gênio, mas aí me dou conta de que gênio mesmo é Alice. Então, ela acaba desmentindo, né, o que ela tinha afirmado, ok? Então, a última alternativa. Outra estratégia argumentativa do cronista é a contra-argumentação. Vejam ali, contra, né? Ela apresenta um argumento contrário à opinião dele
e depois mostra que esse argumento é fraco. O que então reforça seu ponto de vista? Releia. Então, vocês já leram aqui, e ela diz aqui: em vez de inibir a leitura, essas várias descobertas tecnológicas vão estimulá-la, e que nunca se leu e escreveu tanto como agora. É verdade, mas, em geral, quando ela diz esse mas, a gente já entende que ela vai dizer algo que se contradiz com o que foi dito antes, correto? Então, sublinhamos lá com um traço o argumento retirado do senso comum, sublinhamos com os 2 traços o trecho em que o cronista demonstra e concorda com esse argumento, e sintetizar agora, né, o contra-argumento do cronista, ou seja, o trecho em que ele contesta, nega o argumento. Quando ele fala lá, mas a leitura relacional dos suportes e avanços tecnológicos é efêmera, automática e sem reflexão, ok? Bom, e ali também pediu para que circulasse, né? Ó, há uma relação de oposição, esse mas. Então, voltando ali para que vocês percebam, ó, né? Sublinhamos essa parte, 2 traços no é verdade e circulamos o mas, correto? No último parágrafo, para comprovar sua opinião, Zuenir Ventura usa um argumento de autoridade. Qual seria esse argumento de autoridade? Né? Ele cita a fala de um especialista. Quem é esse especialista citado? O crítico literário Harold Bloom. Muito bem. O que afirma o especialista e sobre quem? Né? Ele afirma alguma coisa. Então, ele afirma que Shakespeare alterou a própria natureza humana, né? Lá no último parágrafo, vocês devem ter percebido. E como esse argumento, o que o cronista procura comprovar, né? Com esse argumento, o que ele procura comprovar? Copie lá do texto. Né? Então, nós vamos dizer que ele busca comprovar o quê? Que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os do passado, né? Exemplificados, então, lá por Shakespeare, que altera a sua natureza. Voltando ao primeiro parágrafo, para responder a 14, ele tem a expressão tempo de decantação. Define o que consagra um gênio. Consulte, então, lá o glossário no final do texto e explique o sentido dessa expressão. Então, era somente ir lá, né, olhar e observar que o texto valoriza o quê? O tempo como elemento é capaz de separar o que realmente é genial daquilo que não é, certo? Depois pede para que releia como esse deslumbramento acrítico pelas novas mídias, como esse fascínio atual de índio por espelho. Né, o prefixo a serve para quê? Para negar o sentido original de uma palavra, assim que significa deslumbramento acrítico no trecho. Então, a resposta seria um deslumbramento, um fascínio que não passa por uma crítica, tá? Não existe, então, um pensamento, algo para ele ali, certo? Considerando não apenas a crônica, mas também as questões anteriores, complete a frase. O objetivo dessa crônica é refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Bom, espero que tenha ficado claro. Até uma próxima. Tchau, tchau.